Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um Blendcast, o podcast da jornada Go Blended, uma comunidade de práticas que busca desenvolver e atuar no setor de Blended Finance no Brasil. Aqui reunimos especialistas, líderes e empreendedores que estão na linha de frente da inovação financeira para discutir como que o Blended Finance pode de fato apoiar e destravar missões não só importantes para o nosso país, mas também para o mundo todo. Eu sou Douglas Souza e junto com você vamos explorar nessa série de Blendcasts ao longo desse ano vários episódios e várias conversas interessantes. E para começar, no episódio de hoje recebemos aqui Marco Gorini para falar sobre Blended Finance como motor de transformação estrutural. Marco é fundador e um dos sócios da Dynamo. E Marco, muito obrigado pela sua presença. Muito prazer estar aqui, vai ser um prazer fazer essa conversa, cara. Vamos lá, estou à disposição. Obrigado, Marco. Bom, e para a gente já começar aqui, pessoal, Marco, você costuma dizer que não é um investidor que empreende, mas um empreendedor que investe. Como é que essa visão molda a sua forma de enxergar empreendedorismo e investimento e também o Blended Finance? Bom, eu fui me descobrindo, né, dessa forma. Na verdade, quando eu comecei fazendo investimentos, eu rapidamente descobri o quão relevante é a gente entender de originação. Como é que a gente consegue qualificar bem pipeline de originação, pipeline de ativos. E percebi que existe uma grande lacuna, muitas vezes, essa é uma grande dor, né, dos investidores. E era a minha dor também. Então, eu comecei a me dedicar cada vez mais e me apaixonei pela jornada de inovação, pelo empreendedorismo. Eu saí do mundo do mercado financeiro e resolvi empreender por conta disso. Eu conecto hoje boa parte da minha vida nessa lógica de primeiro originar bem, primeiro qualificar bem, entender muito bem as dinâmicas empreendedoras, os modelos de negócio, para aí sim depois fazer uma mobilização de capital e aí sim fazer o investimento. Esse é um lado da coisa, mas aí para fechar tem um outro lado da coisa também que tem uma sutileza nessa colocação, que eu acho que a gente, nesse momento do mundo, uma das perspectivas que a gente precisa evoluir é recolocar as finanças no seu devido lugar. Eu acho que a gente teve uma certa inversão de valores aí, porque para mim finanças servem aos negócios. E muitas vezes a gente vê os negócios servindo às finanças, né? Então, por isso que eu gosto de dizer, primeiro eu empreendo e aí as finanças estão a serviço desse empreendimento e não ao contrário. Essa não é uma lógica muito comum, assim, né, em termos de olhar para o desenvolvimento da inovação e financiamento da inovação de maneira tão sóbria, assim, né? Primeiro identificar qual é a dor da jornada para depois entender qual é o mecanismo de investimento, né? Exatamente, daí que surge a conexão com o Blended, por exemplo, que você perguntou, né? Porque eu entendo que o Blended ele precede um olhar quase que de Project Finance, assim. Então, a gente precisa conhecer muito bem a materialidade do que a gente está trabalhando, entender a natureza, a dinâmica, os territórios, todas as condicionantes, os potenciais e os desafios daqueles projetos, para depois pensar na estrutura de capital que é mais adequada. E quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de mais risco, quando a gente fala de impacto, e a gente vai ter oportunidade aqui ao longo dessa conversa de explorar um pouco mais isso, o Blended pode aparecer como uma ferramenta muito útil para essa perspectiva. Então foi daí que eu me conectei com essa pauta uns 7, 8 anos atrás. Bom, vou entrar aqui agora então nas perguntas, justamente você trouxe no início da sua fala, né, de olhar o pipeline de negócio, de entender melhor o modelo de negócio para depois ver qual que é o melhor ferramental de investimento necessário. E aqui eu queria explorar contigo a pauta do Blended Finance além do de-risking para investimento, né? Normalmente se fala de Blended Finance apenas como ferramenta de redução de risco no processo. Como é que você enxerga isso e qual que é a visão além do de-risking para o Blended Finance na tua visão? Essa é uma ótima pergunta, cara, porque o Blended hoje está posicionado até conceitualmente, quando a gente vai olhar para diferentes fontes, para diferentes perspectivas, como uma forma de você equalizar a percepção de valor e, portanto, de risco-retorno de investidores, principalmente os investidores comerciais, né? Então, lembrando, né, se o Blended
é uma ferramenta que você utiliza o chamado capital catalítico, que normalmente toma risco na frente, que normalmente pode também alavancar mais o retorno ou gerar liquidez mais rápido. O que ele está fazendo no final do dia para atrair o capital privado comercial e tradicional é melhorar essa percepção dessa equação risco, retorno, liquidez, né? Ou uma dimensão, ou duas, ou até as três. Mas eu gosto de olhar para essa perspectiva como um lado da moeda, né? E é importante, sim, a gente reduzir risco, a gente fazer essa estratégia de de-risking sistêmico. Então, não é ignorar isso, é reconhecer a importância, mas não apenas. É quase que condição necessária, mas não suficiente. Por quê? Porque o outro lado da moeda é se perguntar, ok, o que a gente está fazendo com esse dinheiro? Né? E aí entra uma perspectiva estratégica, de falar como que a gente vai fazer uma concertação, uma arquitetura, um arquétipo blended conectado a missões, por exemplo, como fala a Mariana Mazzucato, né? Assim, missões estratégicas, missões de desenvolvimento. A gente não pode perder essa perspectiva, porque senão a gente acaba sendo muito reducionista ou até mesmo correndo o risco de ser oportunístico na utilização do blended, né? E não como alavanca estratégica de desenvolvimento. Então, a gente precisa olhar essas duas facetas, esses dois lados da moeda para equalizar o que seria uma boa operação de blended finance na minha visão, entendeu? Legal, Marco. E como que a gente pode pensar no blended finance reposicionado, né, como instrumento de construção de mercados e transformação estrutural? Aí a gente volta à primeira pergunta, a pergunta da originação, do pipe. Para que o blended esteja posicionado dessa forma, a pergunta que precede essa questão é: qual é a agenda estratégica que a gente vai financiar? Quais são as grandes pautas relevantes para o país? Quais são as grandes pautas relevantes para um determinado ator, né? Porque são as pautas que vão permitir essa alavanca estratégica, dado o impacto que isso pode ter, tanto no presente quanto desencadear novas cadeias, desencadear novas inovações, desencadear novos ecossistemas. Então, pensando em Brasil, né, qual é a pauta estratégica, por exemplo, de inovação no Brasil? À medida que a gente tenha mais nitidez sobre isso, aí a gente vai se perguntar, ok, como é que eu financio essa pauta, como é que eu financio essa estrutura e essas estratégias? E aí a ferramenta do blended entra como algo muito oportuno. O reposicionamento da ferramenta ou desse conceito do blended, ele não pode ser dissociado da pergunta original, que é: o que nós queremos como futuro? E quais são os desafios desse futuro ser construído? E uma vez que a gente tem desafios de mobilização de capital, por uma série de razões que a gente pode explorar também um pouquinho mais adiante, o blended aparece como uma possível alternativa de fechar essa lacuna. E de aí viabilizar a construção desse futuro através de uma estratégia inteligente de mobilização de capital. Eu vou fazendo algumas pausas aqui para fazer algumas associações até para o pessoal que está começando a acompanhar um pouco mais, né, desse tema de blended finance, para a gente ir solidando alguns conceitos. Então, o que tu está trazendo é o fato da gente precisar ter mais clareza de qual que é a nossa agenda, falando aqui enquanto país nesse momento, e quais são as temáticas que são importantes para a gente. E a partir dessa identificação dessas demandas, conectar os elementos de blended finance justamente para destravar o potencial dessas inovações, dessas missões, é isso? É isso, não é nada mais diferente do que quando a gente pensa finanças estratégicas, né? Assim, a gente, para pensar o lado do passivo, primeiro precisa entender o ativo, né? Então, pensando como um país, como uma corporação, como uma instituição, a lógica não muda, né? Esse capital estruturado de uma certa forma em estratégias blended vai financiar exatamente o quê? E um dos conceitos importantes que precisam estar acoplados a tudo que envolve o blended é o impacto, né, positivo. Então, significa que nesse lado aqui onde a gente está enxergando o ativo, não é só uma questão de resultado econômico-financeiro, mas um resultado também dos impactos socioambientais que o ativo pode gerar. E isso
significa pensar estrategicamente, ainda mais no mundo de hoje, onde a gente está vivendo dois paradigmas, né, em conflito, vamos dizer assim, ou pelo menos com alguns atritos, onde a gente olha ou só para a maximização de lucro, ou a gente passa a incorporar elementos que são cada vez mais estratégicos e demandas que respondem cada vez mais às necessidades sociais e ambientais, né? E os modelos de negócio precisam incorporar isso. Então, sair do presente para o futuro, e esse futuro sendo alicerçado num modelo mental diferente, significa inovar. Como toda inovação significa operar em outra lógica, traz mais risco. Por isso se fala muito do blended como de-risking. Mas a gente não pode esquecer desse outro lado da moeda, que é de-risking para quê? Esse para quê é que determina a direção, o sentido, o significado e o propósito de impacto. Isso é a agenda estratégica que a gente tem que colocar como nação, como país e como atores da sociedade. Né? Talvez a minha próxima pergunta aqui, né, falando da aplicação no contexto brasileiro, seja a pergunta de R$1 milhão aí, que é como que o Brasil, né, pode organizar uma agenda de blended finance conectada às suas prioridades, Marco, na sua visão, né? Pautas como reflorestamento, bioeconomia, infraestrutura sustentável. Como é que a gente pode se organizar, os diferentes atores nesse sentido? A gente já vem fazendo isso, né? Eu estou nessa agenda, como eu falei, desde 2016 aproximadamente. E nitidamente a gente consegue enxergar uma evolução. Como é que, fazendo comparação, né? Como é que a gente estava lá atrás, né? Como todo mercado começa, muito desestruturado, muito assimétrico, sem letramento, então uma confusão, né? Uma sopa de letrinhas. E ao longo desses anos, o que eu venho percebendo é que a gente vem equalizando conceitos, a gente vem gerando algumas evidências, a gente vem ampliando as discussões com cada vez mais pessoas, personas e diferentes atores. Então, é um processo de alfabetização, vamos dizer assim, tanto conceitual quanto prática, que vai trazendo mais conforto para os atores. Inclusive o ator público, né? Que é um dos, talvez, eu não vou dizer o mais relevante, mas ele certamente tem que estar na mesa quando a gente pensa nessas estratégias. E de alguns anos para cá, especialmente, eu diria 2, 3 anos para cá, eu vejo uma presença cada vez maior do ente público nessa discussão, seja para fazer letramento, seja para pensar soluções e oferecer soluções, né? Talvez o exemplo mais prático que a gente possa ter de atuação do ente público atualmente é o programa da Ecoinvest, por exemplo, que foi lançado, está indo para o 3º leilão, já tivemos 2 leilões, e é recurso do Tesouro Nacional, que permite a estruturação de estratégias blended, né? Estamos falando de bilhões de reais. Somando os 2 leilões, vai chegar a 75 bilhões de reais a mobilização de capital. Então, me parece que ainda temos um caminho muito importante de taxonomia, um caminho muito importante de alinhamento da melhor forma de quando fazer o blended, de como o governo pode participar dessa concertação. Mas eu percebo que através dessa prática, através dessas discussões, é onde a gente refina os entendimentos, os confortos e as convergências, né? E dentro desse caminho, à medida que esses leilões começarem a gerar frutos, vão trazer os aprendizados necessários para novos ciclos de aprendizados, novos refinamentos, né? Agora, eu acho que isso de novo, é uma iniciativa importante, mas não suficiente perto a complexidade ou volume de demandas que a gente tem de pautas possíveis e necessárias no país, né? E aí eu estou falando de como é que a gente engaja os atores investidores, por exemplo, dos estados, né? Os de fomento, né? Os comerciais, as próprias agências públicas de investimento, né? Então cada estado tem a sua agência de investimento, a sua agência de desenvolvimento. Nem todos têm um banco específico, mas a maior parte sim. Então, esses atores têm um papel fundamental
nessa estratégia do blended. E aí o como engajar mais esses atores, eu acho que de novo, fazendo esse letramento, trazendo esse conforto, convidando para a conversa, instrumentalizando, e aí desenvolvendo competências técnicas, desenvolvendo competências até socioemocionais necessárias para participar das coalizões, das negociações e das estruturações blended, de forma a que, à medida que esse conhecimento vai permeando os atores e as evidências vão trazendo os aprendizados empíricos, a gente consegue perceber graus evolutivos, consistentes, coerentes. Eu acredito muito nesse caminho, nessa jornada. O desafio é como a gente faz isso na velocidade que a gente precisa, porque tende a ser mais lento do que normalmente o mundão lá fora está pedindo, né? E você acha que o capital, aliás, os atores privados podem ajudar a acelerar esse processo, Marco? E se sim, como? Porque quando a gente fala das velocidades, né, talvez aqui o ator privado possa ser um aliado nisso. Né? Queria te ouvir sobre esse ponto. Eu acho que pode e deve, né? Porque se a gente está falando de projetos empreendedores, o setor privado empreendedor, por exemplo, pode ser um grande estruturador de projetos relevantes nessa área, né? Então a gente não tem um desafio, eu acredito que diante das necessidades, das complexidades que a gente vive, eu não acredito que nos falte capacidade inovadora, não nos falta capacidade empreendedora. Nós temos isso de sobra no Brasil. Eu acho que a gente tem muita competência, muita capacidade para fazer isso no Brasil. Então, pleitear, estruturar e pleitear, né, capital para projetos que sejam relevantes nessas pautas, eu acho que é o primeiro passo que o setor privado pode atuar de uma forma brilhante, assim, se quiser, né? Então, é a vontade, a disposição de fazer isso. O setor privado que faz a gestão, a alocação do capital, também tem um papel super relevante, estando mais aberto e disposto a trabalhar de forma convergente, trabalhar de forma junto, né? Esse é um ponto que eu falo muito quando eu falo sobre blended, porque a gente às vezes fica muito preso apenas à tecnicidade financeira, econômica, de um instrumento, de um mecanismo, se é uma debênture, se é um fundo, se é um veículo, não importa. E isso é o que isso é o mais simples no Brasil, assim. A gente tem um mercado financeiro que é muito refinado e muito desenvolvido. Eu diria que a gente nem precisa de grandes criações financeiras, de instrumentos financeiros. A grande questão é a cultura que a gente senta nas mesas de negociação. Porque como as estratégias blended envolvem diversos tipos de atores, então você vai ter eventualmente um setor público, você vai ter um fundo de investimentos, você vai ter um banco comercial, eventualmente você tem um investidor social privado, pode ser um instituto, uma fundação. São culturas diferentes, né? São formas de fazer negócios diferentes. Tem mesmo apetites para risco e retorno diferentes. Né? Completamente diferentes, perspectivas de impacto diferentes. Então, veja, é aí onde mora o principal desafio. Como é que a gente coloca numa mesa essa diversidade de atores e consegue fazer uma conversa construtiva orientada a um propósito comum? Isso é muito menos sobre técnica financeira e muito mais sobre capacidade de construir visão comum, de negociar estratégias ganha-ganha, de conseguir gerar pertencimento em todo mundo que está sentado. Aí, para mim, pela experiência prática, inclusive, das operações que a gente já estruturou, que a gente participa ou que a gente apoia, onde normalmente a gente tem a maior lacuna de risco, o maior desafio dos projetos. Eu acho que a gente deveria dar mais atenção a formar as competências necessárias para esse tipo de approach, assim, né? Poderia enriquecer demais a capacidade de convergência, seja do ente público junto com o ente privado, comercial, financeiro, ou da turma que tem a perspectiva mais de investimento social,
né? É por aí que eu enxergo esse caminho de desenvolvimento e de aceleração, inclusive. Porque uma vez essa cultura estando mais evoluída e tendo mais maturada, as conversas tendem a ser menos atritosas, o custo de transação reduz muito e, portanto, a velocidade do processo também aumenta, né? Então, a gente pode entender que era até uma próxima pergunta aqui sobre as barreiras, né, que ainda limitam, né, a adoção plena do Blended Finance no Brasil. É menos sobre instrumento e arquitetura financeira e muito mais sobre essa definição da agenda e a competência de conseguir reunir diferentes atores com diferentes perspectivas, valores, sobre a mesma mesa e a mesma agenda. Faz sentido pensar nesse sentido? Faz todo sentido. Não é que a gente não possa melhorar instrumentos, que a gente não possa melhorar a regulação. Tem sim coisas para serem feitas, mas perto dessa outra perspectiva que eu estou oferecendo, eu acho que são aspectos mais marginais. O estrutural, para mim, diz respeito ao modelo mental de construção coletivas e convergentes. Veja, a gente vive numa sociedade que nos educou a pensar de uma forma muito individualista, né? Seja o primeiro, vença. Só tem lugar para o primeiro no pódio, não tem lugar para o segundo e o terceiro normalmente, né? As alturas já definem, né, do pódio. A gente não está acostumado a trabalhar de início numa perspectiva de construir jogos de soma positiva. São jogos de soma negativa, muitas vezes nula, assim, tem que ter um ganha-perde. E as estratégias blended, elas provocam uma revisão desse conceito, de falar assim, o que é ganha-ganha? O que é ganha-ganha no sentido de você incluir o planeta, o que é ganha-ganha no sentido de você incluir a sociedade pelos impactos sociais, de você incluir os atores pelos impactos também econômicos, financeiros do processo. Então é uma visão muito mais sistêmica, que confronta aquela visão reducionista, de você olhar para a parte e querer maximizar tudo. Ora, num mundo finito, se alguém maximiza algo, alguém tem que perder algo. Então é muito menos sobre maximizar e muito mais sobre otimizar as posições. Otimizar as posições é encontrar um equilíbrio ganha-ganha. Maximizar sempre precede o ganha-perde. E o Blended convoca essa mudança de leitura, essa mudança de contexto. Por isso eu falo, é muito mais sobre a cultura e muito menos sobre as finanças. Finanças são apenas a técnica que você utiliza para fazer o dinheiro chegar onde tem que chegar. E por que eu acho legal isso, assim? Por que eu acredito nessa possibilidade? Que é desafiadora, mas eu acho que a gente deve insistir. Porque quando a gente monta um arquétipo blended, quando a gente monta uma arquitetura blended, você monta uma governança para lidar com aquele contexto que favorece essa proximidade. Então, ao contrário, como é que a gente pensa a governança para favorecer o aprendizado? Uhum. A governança nos coloca num espaço, com a sua liturgia, com as suas normas, com os seus procedimentos, que nos dá a oportunidade de experimentar uma nova forma de fazer. E nessa nova forma de fazer, num espaço seguro, como a governança traz, se ela for bem construída, nos permite, na experimentação e no aprendizado, querer replicar depois pelo resultado positivo que a gente vai ver. Então parece contraintuitivo, porque normalmente se diz não, a governança ela vem para proteger as partes das perdas. Uhum. Não, a governança vem para alavancar as oportunidades da gente trabalhar junto. Sim. Por quê? Porque aí você faz os acordos onde cada um entende a estratégia ganha-ganha, ela é co-criada, senta na mesa e ao longo da execução do projeto, você consegue, no diálogo que essa governança permite, gerar oportunidades de quê? Fortalecer confiança. Construir projetos convergentes com diferentes atores precisa ter o lastro da confiança. Então a gente precisa se educar a reconstruir lastros de confiança que fortaleçam as estratégias mercadológicas, né? E isso, essencialmente, é cultura. É sentar na mesa pensando o que é melhor para nós, não o que é melhor para mim. Olha só, né? Eventualmente no início do episódio, quando a gente trouxe o tema de Blended Finance para o centro, né? Talvez a expectativa, eventualmente, quem está nos acompanhando, poderia ser a respeito de temas mais técnicos, né? Sobre estrutura financeira.
Pegando as suas últimas respostas aqui, a gente falou muito sobre governança, falamos muito sobre confiança, acima de tudo. Cultura. Então são temas, né, que perpassam o arcabouço financeiro técnico, né, especificamente. Então acho que esse é um insight importante aqui para a gente. E Marco, quando a gente olha ao redor do mundo, né, a gente percebe que existem países que foram bastante bem-sucedidos em algumas iniciativas, não necessariamente blended, mas conseguiram estabelecer uma agenda e, de certa forma, ter a participação de diferentes atores na construção desses ecossistemas de inovação, se assim eu posso dizer. E aí, queria fazer um exercício contigo, se a gente pensar em 10 anos, assim, né? Qual que seria o sonho grande para a Blended Finance no Brasil, considerando todos esses elementos e obviamente, os desafios que nós, enquanto nação, temos no momento? Pergunta simples, né? Vamos lá, eu vou, para ser coerente com o que eu estou falando até aqui, eu acho que a primeira pergunta é sobre aonde estão os espaços estratégicos do Brasil potência, né? Se tem uma coisa que coloca o Brasil entre as 5 principais nações do mundo, é a nossa capacidade, a nossa potencialidade no tema ambiental, por exemplo, né? Na agenda ambiental. A gente tem uma riqueza de biodiversidade, a gente tem uma riqueza ambiental que nos coloca nesse top 5 do mundo. Uhum. Não tem como sentar numa agenda global para falar de clima, para falar de meio ambiente, sem o Brasil estar presente, pela relevância que a gente tem, né? Então, isso já dá uma direção e um caminho. Eu não vou dizer que é a única, mas eu acho que esse é um bom começo para a resposta aqui. Se isso é uma verdade, dentro dessa pauta ampla, a gente tem uma multiplicidade de rotas possíveis de desenvolvimento e de inovação, né? A gente está aí com um plano de transição ecológica lançado pelo governo, a gente está com Nova Indústria Brasil, a gente tem uma série de iniciativas, a gente tem uma COP acontecendo no país agora no fim do ano, né? O Brasil tem se posicionado como um ator defensor dessa agenda. Então, a grande questão é, olhando para as diferentes possibilidades de rotas de inovação que a gente tem dentro dessa macroagenda, quais são aquelas que a gente deveria apostar para gerar as primeiras evidências mais robustas e, com isso, gerar aquele efeito arrasto, sabe? Positivo, de falar, olha, dá certo. É nesse caminho, nessa perspectiva que a gente deve avançar. Se a gente fizer bem feito esse trabalho, e esse trabalho está em construção e tem evoluído, aí vem a pergunta natural que é, ok, como é que a gente então financia essas inovações mobilizando o capital adequado? E aí eu vou grifar essa palavra, essa qualificação, adequado. Quando eu falo adequado, eu retorno ao início da fala aqui de as finanças precisam servir aos negócios. Adequado quer dizer a estrutura de capital em termos de prazo, em termos de custo, em termos de risco, em termos de exigências para acessá-lo, devem estar adequadas ao ativo que ela vai financiar. É nesse espaço que o blended pode ser muito estratégico, tanto para o investidor quanto para o tomador. Para o investidor, equalizando uma percepção de risco-retorno e gerando impacto, e para o empreendedor, viabilizando o acesso a um custo e uma estrutura de capital mais saudável para ele. Não só no T0, né, que a gente fala muito, né, Marco, mas também no contínuo de capital, né? Não adianta nada a gente olhar uma etapa do processo de desenvolvimento da inovação, essencial, sendo logo depois da curva, tá, o que eu faço a partir de agora? Né? Essencial isso. A gente vê muito erro no campo, nas estratégias de financiamento por conta, de novo, pela perspectiva reducionista de olhar apenas uma fase do estágio de maturidade dos projetos e, portanto, uma fase do estágio de maturidade do financiamento. E os empreendedores sofrem bastante pela quebra ou pelo custo de transação de quando estão saindo de uma fase para outra, precisam acessar outro tipo de capital. E nesse momento você muitas vezes tem uma quebra, né? E aí você vê descontinuidade de projeto, você vê empreendedor acessando capital
numa estrutura totalmente inadequada. Então, a visão sistêmica e a visão de longo prazo de estratégia de financiamento passa pela formulação de uma boa estratégia blended. Sim. Então, esse olhar de como eu acoplo a ferramenta do Blended Finance como alavanca de transformação para uma transição para esse novo mundo, onde você tem uma economia, uma sociedade que sim gera prosperidade, mas que faz isso de forma mais equitativa, faz isso de forma mais inclusiva, de forma mais regenerativa, significa analisar e encontrar onde estão as alavancas mais oportunas nesse momento, que vão gerar as melhores evidências de efeitos positivos. Porque isso inspira, isso traz altos aprendizados, isso gera arrasto, isso muda comportamentos mais rápido. Porque nós, adultos principalmente, para que a gente mude nosso comportamento, a gente precisa ter uma percepção de valor em relação ao que é hoje e o que pode vir a ser amanhã, né? A gente não faz uma mudança de comportamento sem ter um diferencial importante aqui. Então, a geração de evidências ela é fundamental. Então, vamos escolher as boas evidências. E vamos apostar nessas evidências. Vamos realmente criar as condições para fazer isso acontecer. Se a gente conseguir fazer isso com operações que tenham volumes adequados, que não sejam muito pequenas, que a gente consiga ter uma diversidade para também trazer uma amplitude mais robusta, você começa a gerar interesse. Então, se antes a gente precisava trabalhar, por exemplo, muito a sensibilização de alguns atores para que eles começassem a ouvir isso e se sentirem interessados, num segundo momento, a gente já tem gente interessada que a gente quer, na verdade, apoiar na instrumentalização. Fala, pô, eu estou interessado nisso, então como é que eu faço? É instrumento, é aprender. E, no final, quanto mais gente sai da instrumentalização e bota a mão na massa e vai para a prática, a gente tem que apoiar essa comunidade da IRA Go Blended, né? Apoiar essa comunidade para que esses atores possam estar mais juntos, para que eles possam trocar mais a experiência, para que eles possam trabalhar mais de forma convergente, para que eles possam descobrir como fazer co-investimento, para que eles possam, e que é também uma estratégia de de-risking, né? E como é que a gente fazendo isso, a gente acelera essa curva de transformação e pode ser um exemplo e uma potência para o mundo. Exato. A gente tem essa capacidade instalada, a gente tem a diversidade que a gente precisa, a gente tem dinheiro, que é outro mito, né? Não há dinheiro. Não há dinheiro no mundo. A gente tem no mundo hoje aproximadamente 450 trilhões de dólares de riqueza. Esse é o número. A última pesquisa do UBS disse que a gente vai chegar em 27 ou 29, eu não me lembro agora, esqueci o ano, com 629 trilhões de dólares de riqueza no mundo. Essa pauta que a gente está falando precisaria de 10% dessa riqueza ao longo de 10 anos. 1 a 2% ao ano, vai? Não é falta de dinheiro. Sim. É a forma como a gente está escolhendo alocar o dinheiro. Então, se isso é verdade, a gente precisa mexer nessa fórmula de alocação, gerar boas evidências, para que essas boas evidências possam servir de inspiração e de arrasto para uma mudança de alocação de portfólio. Faz sentido. E o Blended pode ser um acelerador, um catalisador extraordinário disso. Super. E o que, na sua visão, Marco, pode nos impedir? Acho que quem vai retomar alguns pontos que a gente já falou assim, mas o que são riscos nessa trajetória que eventualmente pode nos impedir de chegar nessa visão que você está trazendo aqui nesses próximos 10 anos? Eu acho que um dos principais riscos que a gente vive hoje, que vai para além do blended, é a miopia. E literalmente é uma miopia sobre para onde a gente está indo. Porque qual é o risco de não fazer? Talvez essa seja a principal pergunta. Todo mundo fala de risco, não vou botar dinheiro porque tem risco na alocação de capital. Qual é o risco de não fazer? Vamos pegar o Rio Grande do Sul, que recentemente passou e passa ainda, né? Passou pelas enchentes e agora está passando pelo que significa ter que reconstruir
as cadeias produtivas, reconstruir o Estado. Qual foi o risco de não fazer? Qual foi o risco da omissão? Qual foi o risco da paralisação? Qual foi o risco dessa miopia? Talvez esse seja o maior risco de todos. A gente está com aquela visão, aquela lente de avestruz. A gente está vendo aqui 3 milímetros ao nosso redor. E quando você alça o olhar, você está vendo a tsunami, você está vendo o desafio, né? E a gente tem a perspectiva e todos os estudos mostrando o que significa os impactos climáticos, o que significa o caos social, né? Para dar um exemplo bem prático, para ficar visível para todo mundo. Existem estudos mostrando que em 2050 a gente vai ter uma região como o Bangladesh inabitável. Significa 100 milhões de pessoas se deslocando. Então não é só uma questão climática, percebe? É uma questão de quais são os impactos sociais disso. O que isso pode gerar de consequências econômicas, políticas, institucionais e por aí vai. Então essa miopia, você viver achando que está tudo bem e que você maximizar o teu resultado de curto prazo vai garantir o longo prazo, talvez seja o maior problema que a gente enfrenta hoje. A gente tem um paradigma míope. Como é que a gente sai disso? Primeiro, você pode ter aqueles atores que se conscientizam e que começam a agir. E tem muitos hoje, né? Se compararmos a 20 anos atrás, essa trajetória é crescente. Uhum. Você tem a força da lei, onde se não funciona a consciência, funciona a regulação. Como é que a gente tem instituições e como é que a gente tem estruturas que possam ser mais robustas e que façam a força da lei direcionar os caminhos que a gente precisa percorrer, né? E aí é o lado mais do constrangimento, vamos chamar assim. Você tem a força da própria sociedade mais consciente. Você tem os movimentos, por exemplo, de consumo, que hoje, eventualmente, até questionam marcas por conta do seu posicionamento, né? Então, o consumo, a sociedade um pouco mais consciente, também é uma força de transformação muito alavancadora. E a gente tem que ter um cuidado, mas no meio do caminho tem aqueles que se comportam também de uma forma mais conveniente. Ele não acredita muito na coisa, mas quer sair bonito na foto. Aí, eventualmente, a gente tem que tomar cuidado com o washing da vida, greenwashing, social washing, etc. Mas essas 3 forças, consumo, né, consciência, constrangimento e conveniência, se bem utilizadas, podem levar a uma transformação. Como usar o blended com essa lente, com essa perspectiva, para fazer uma concertação de atores onde você vai evoluindo as perspectivas até chegar num grau de consciência que seja mais orgânico, né? Que tome decisões melhores per se. Como a gente não tem tempo para esperar isso, porque pode levar décadas e a gente não tem décadas e talvez séculos, nós precisamos ser mais pragmático e agir. O Blended é uma ferramenta pragmática, porque ele cria o contexto, cria as condições que favorecem a gente agir no presente, convergindo essas perspectivas. E aí, para fechar, desculpa me alongar, mas eu acho que o Brasil está num espaço singular, ímpar, para liderar ou coliderar essa agenda. A gente tem um movimento crescente de multipolaridade, a gente tem um movimento crescente do Brasil como membro do BRICS, que se fortalece cada vez mais. A gente tem uma agenda Sul-Sul se fortalecendo e permeando essas conversas do ponto de vista de desenvolvimento. A gente tem a riqueza da nossa biodiversidade, a nossa riqueza ambiental, como eu já falei. A gente precisa aprender a transformar essa potência em realidade. E isso nos colocará certamente num espaço geopolítico, geoeconômico, geoestratégico muito relevante. Ótimo. E Marco, justamente esse último bloco aqui da nossa conversa, né, ele tem o objetivo de tentar instrumentalizar de alguma forma assim, as pessoas que queiram saber mais sobre Blended, como essa alavanca estratégica. Então eu queria ouvir de você trouxe várias referências ao longo aqui da nossa conversa, de um livro, um case ou até mesmo qualquer outra referência, né, filme que você utiliza e que foi útil na sua formação, que possa inspirar essa visão de futuro também para as pessoas que estão nos acompanhando aqui.
Bacana, vou deixar 3 referências que eu acho que conversam aqui com os temas que a gente falou. A primeira, que fala sobre as pautas, né, sobre as missões, eu gosto muito da produção da Mariana Mazzucato. Eu acho que ela nos convida a uma perspectiva integradora e onde o ente público, o ente privado, a sociedade caminham juntas, né? Essa é a primeira recomendação. Quando a gente fala de blended, uma referência internacional que eu deixo é a plataforma da Convergence Finance. Talvez a principal referência internacional, onde tem um acervo de casos interessantes, de literatura, de relatórios. Então, vale muito a pena dar uma olhada. São parceiros nossos na Dynamo, né, e fazem um trabalho excepcional. Vale bastante a pena consultar o site deles e avaliar se você pode acessar de forma gratuita ou paga, depende do que você queira, mas tem muita coisa legal lá. Aqui no Brasil, eu deixo a recomendação de acessar o site da GoBlended mesmo, né? A gente tem a GoBlended